Vamos pegar nossas Bíblias neste momento. Quero que você que está em casa faça o mesmo. Bíblias em mãos, coração voltado para essa palavra. Uma palavra muito necessária, né? Estava essa semana tendo comunhão com Deus, bastante comunhão com Deus, embora eu estivesse em viagem. Mas foi uma viagem um tanto atípica, né? Foi uma saída um tanto atípica em que Deus falou profundamente comigo. Eu pedi ao Senhor que Ele nos conduzisse numa palavra adequada. Não adequada no sentido de que as outras não fossem adequadas, né? Adequada para o nosso momento. Uma palavra que viesse ao encontro das nossas necessidades. Nós sempre ministramos a palavra buscando em Deus a sua direção para o presente momento, porque nós entendemos que a palavra de Deus, enquanto a palavra ministrada mediante o ministério da palavra, é um guiar constante da igreja até o reino do nosso Senhor. Assim como o povo de Israel, ao saírem do Egito, eles foram guiados pela nuvem durante a noite, né? Ou pela coluna de fogo durante a noite. E durante o dia eram guiados pela coluna de nuvem, a nuvem que cobria do calor. E eles seguiam aquela nuvem, sendo orientados no caminho que deviam seguir. Semelhantemente, a igreja, no Novo Testamento, ela também é guiada por uma grande nuvem que nos cobre, que é uma nuvem de graça. E também por uma grande coluna de fogo, que é a palavra de Deus, que nos ilumina, que nos aquece, e por meio do seu calor nós podemos receber tudo aquilo de que precisamos nesta jornada, nesta caminhada em direção ao reino e a manifestação do reino de nosso Senhor Jesus Cristo. E portanto, o Senhor me conduziu a essa ministração. Eu já tinha 3 ou 4 temas preparados, separados, mas o Senhor me conduziu para esta mensagem, para esse tema que nós começamos hoje, tá bom? Nós não vamos concluir essa mensagem hoje. Separei apenas uma parte, né, que traga um sentido completo pelo que queremos falar hoje, mas nós continuaremos essa ministração, esse tema, por talvez 2, 3 ou 4 semanas, a depender do desenvolvimento e daquilo que o Senhor quer nos falar aqui ao longo dessa série. O encargo do meu coração, até coloquei para os irmãos hoje no grupo, né? No grupo do Devap Oficial. Mandei também num postzinho em particular para cada um dos irmãos, pelo menos daqueles de quem eu tenho contato, um texto que diz assim: em tempos de crise espiritual, refletir e problematizar nossos anseios e valores eternos ajudam-nos a retomar o caminho dos primeiros começos. Eu quero convidar vocês a entenderem essa porção juntamente comigo, pela importância que traz esse conteúdo. Algumas pessoas dizem que não conseguem entender muito aquilo que eu escrevo, geralmente, né? Mas eu prefiro apostar que os irmãos, alguns não entendem, porque não leem, apenas procuram decodificar as letras, e aí não tem como entender mesmo. Mas se você começar a fracionar o texto em pequenas porções, e nunca passar para a porção seguinte, sem antes estar claro do que diz a porção anterior, você vai ter um melhor entendimento de qualquer leitura. Veja que a primeira parte desse argumento diz: em tempos de crise espiritual. Ou seja, nós partimos do pressuposto e da nossa experiência de que os tempos em que nós estamos vivendo, mais precisamente, agora o segundo semestre no qual estamos, obviamente, mas desse século, desse ano que nós estamos vivendo, 2021. Ou seja, nós estamos vivendo os tempos proféticos anunciados por Jesus Cristo nos evangelhos. Estamos vivendo os tempos proféticos anunciados e profetizados por o apóstolo Paulo, conforme se encontra claramente em 2 Timóteo capítulo 3, quando ele diz que os últimos dias seriam dias difíceis. Jesus diz no livro de Lucas que nesses últimos dias, próximo à sua vinda, ele diz como quem pergunta:
achará porventura o Filho do Homem fé sobre a terra? Temos também o texto de Apocalipse capítulo 3, quando diz a partir do versículo 14, quando diz que o Cristo de Deus fala à sua igreja, mais especificamente a igreja de Laodiceia, a igreja desses últimos dias.